Diga assim: Deus é amor. Você já ouviu essa frase, né? Já falou. E Deus realmente Ele é amor, igreja. Eu vim trazer para você essa mensagem hoje porque o amor ele é tudo. É pelo amor que a existência do ser humano. Porque a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus amou de tal maneira que foi capaz de dar o seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Mas lá em 1 João capítulo 4, versículo de número 18, vai dizer assim, ó: no amor não existe o quê? Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz, fala comigo assim, ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Porque nós amamos porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Diga amém. Olha aqui para mim. A Bíblia vai falar assim, ó, que no amor não existe o quê? Medo. Ou seja, o medo e o amor, eles estão, como que eu posso falar para você? Estão em lados opostos. É como se fosse uma batalha. O medo lutando contra o quê? O amor. Porque a Bíblia vai dizer que no amor não há o quê? Medo. Você quer um exemplo para você entender? Se você ama uma pessoa, um exemplo, um casal, se há o amor ali verdadeiro de um para com o outro, ele não vai ter medo do outro deixar. Porque no amor não existe o quê? Medo. No amor não existe medo. Então, se há o amor, não é uma paixão, o amor. Então o amor, ele faz o medo ele ser dissipado, sair. Então se há a existência do medo, se há o medo no coração, não é amor. Então a Bíblia vai dizer que no amor não existe medo. Quem ama a Deus aqui? Então se você ama a Deus, você não tem que ter medo do que será da sua vida, porque se você ama a Deus, você abre mão do mundo, você abre mão das coisas para entregar a sua vida para Deus, porque você ama a Deus, e Deus cuida de tudo para você, inclusive algo chamado vida eterna, salvação. Então no amor não existe medo. A Bíblia vai falar, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, quando há o amor, o medo, igreja, ele é dissipado. O amor lança fora o medo. É como trevas e o quê? Trevas e... Quando chega a luz acaba dissipando o quê? As trevas. A luz acaba lançando fora as trevas, ou seja, assim é o amor. Quando você coloca o amor em primeiro lugar, quando você coloca o amor, igreja, ali, quando você coloca o amor ali acima de tudo, o amor acaba lançando fora o medo, tudo de ruim. Quem está compreendendo? E Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Não tinha medo ali. Havia o amor. E o amor que salvou a humanidade, salvou a mim, salvou a você.
amou de tal maneira, então, naquele amor ali, poxa, mas deu o seu único filho, não existia medo. Jesus, ele entregou a sua vida ali, não existia medo. O peso era grande que Jesus falou assim: Pai, se possível for, passa de mim esse, porque era pesado mesmo. Se tu acha que o teu é pesado, compara o de Jesus. Aí você vai entender, você vai aguentar mais um pouco. Você ganha combustível para você continuar caminhando e lutando. Diga glória a Deus. Mas é claro que uma hora a vitória vem, assim como a vitória veio ali na cruz. Então ele entregou a vida, o amor, igreja, estava presente ali. Por isso que ele não teve medo. Imagina, ele não teve medo. Por que ele não teve medo? Porque o amor estava ali em evidência. O amor na tua vida, no teu coração, ele tem que estar em evidência, igreja. Principalmente o amor a quem? A Deus. Vamos perguntar de novo: quem ama a Deus aqui? Você ama a Deus? Mas será que você já foi capaz de abrir mão, ou você não está sendo capaz de abrir mão de coisas na tua vida para servir a Deus? De coisas do mundo, de paixões do mundo, de amizades, de companhias, de frequentar lugares. Porque a amizade de Deus, a amizade de Deus é a inimizade do mundo, igreja. Se você quiser ser amigo de Deus, você vai ter que ser inimigo de quê? Não é inimigo das pessoas do mundo. Imagina que você tem que amar o próximo. O próximo não é o cristão, o próximo é todo aquele ser humano, ele é o próximo. O mendigo é o próximo, o parente é o próximo, o desconhecido é o próximo, o conhecido é o próximo, todo aquele é o próximo. Então ele fala que no amor não há medo. A gente não pode deixar o medo tomar conta do coração. Tem pessoas que estão aqui, que estão assistindo esse culto agora online, e que o medo está lutando constantemente para poder tomar conta do seu coração. Diga assim: mas eu não vou deixar. Desse jeito assim, eu acho que ele vai se aproximar mais ainda. Diga: está amarrado. Diga assim: eu não vou deixar. Você não pode deixar o medo de nada tomar conta do seu coração. Não tenha medo, igreja, de entregar a sua vida para Deus, para aquele que é o Criador, é dono de tudo, aquele que está cuidando de você nos mínimos detalhes. Não tenha medo. Deixa o amor de Deus fluir na tua vida. Então, se você ama a Deus, se afaste das coisas do mundo. Não é você ser inimigo das pessoas que estão no mundo, que estão vivendo as paixões do mundo, mas é você ser inimigo do mundo. Sou inimigo da prática que aquela pessoa comete, mas eu não sou inimigo da pessoa, eu tenho que amar aquela pessoa. Você é inimigo, de repente, mãe, das atitudes, comportamentos que desagradam a Deus, misericórdia, mundanas daquele filho, mas você não é inimigo dele, você é inimigo das coisas que ele pratica talvez, mas você não é inimigo dele, você ama ele, é ou não é? E a mãe, em qualquer situação, ela vai amar o filho. O pai vai amar o filho, mesmo ele estando errado, mesmo ele estando nas coisas erradas lá, e vai amar. Sim ou não? O amor está em evidência. O amor, ele tem que estar em evidência na tua vida. Não é só em palavras, mas você tem que mostrar para Deus que você realmente o ama de verdade. E sair daqui desse culto, sair daqui dessa live, já abrindo mão de coisas, tirando coisas da tua vida que está fazendo o medo aflorar, o medo tomar o lugar que é pertencente ao amor.
E a Bíblia vai falar: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus, ele vai aflorar no teu coração aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Para que assim todo medo, você venha sair daqui, todo medo também esteja distante de você. Quando você ama a Deus, você abre mão do mundo, você entrega a tua vida. Então você não tem medo se você vai morrer, que você vai para o inferno, porque no teu coração está ali o amor de Deus. Você abriu do mundo, de viver coisas lá que os outros vivem, para viver uma vida correta diante de quem? De Deus. Então você não tem medo. Eu não tenho medo porque eu sei da minha conduta, eu sei que eu abri mão, me abdiquei de tanta coisa, eu tive que me abster para viver uma vida com Deus. O que é que faz eu tomar atitude dessa? É o quê? Não entendi, o quê? O amor. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui. Mas você acha que o sujeito comete um monte de coisa errada, vai preso, está lá na cadeia, porque está vivendo uma vida errada, aí ele está na cadeia. Só que a companheira, a namorada, às vezes não é, tem uma vida de casal, mas ela passa por tudo que tem que passar para poder entrar naquele lugar. Sim ou não? Você acha que é por causa de quê? Porque ela ama o sujeito. Ah, bicho, não ama, é amor, é o amor dela, mas ama. Cada um tem as suas escolhas, sim ou não? Passa por uma humilhação grande. Passa por uma humilhação grande para poder entrar lá e para poder visitá-lo, para poder vê-lo. É ou não é? Tem mãe que passa também, tem que passar por toda humilhação, vai lá para poder dar um abraço no filho, para poder ver o filho, mesmo sabendo que o filho escolheu caminhos errados. Mas você sabe o que é isso, igreja? Aí tem gente que critica. Tem gente que critica e vai criticar aquela pessoa que está lá. Você escolheu a pessoa errada, escolhe alguém que dá um futuro, mas não sabe, a pessoa tem um amor pelo outro. É o que faz ela se sujeitar a passar tantas coisas. É ou não é? Então o amor, ele é tudo, igreja. O amor, ele lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Ele fala assim: ora, o medo produz o quê? Tormento. Fala comigo assim: o medo produz tormento. Tormento, preocupação, desespero. Quando você permite que o medo tome conta do teu coração, o medo logo vai produzir outras coisas. Porque a Bíblia diz assim que um abismo chama outro abismo. Se você não se preocupar e se livrar desse medo, ele vai levar consigo outras coisas. Então o medo, ele produz tormento. Talvez o teu coração, olha aqui para mim, talvez o teu coração está atormentado com alguma coisa, com situações. Estou falando aqui, Deus não está falando para quem está ausente, Deus está falando com quem está presente. Aqui nessa igreja, aqui na live, nesse culto online, Deus está falando. Deus colocou pessoas nesse culto, no dia de hoje, para ouvir essa palavra e para te dizer que esse medo, ele vai te ajudar a você se livrar no nome de Jesus. Tem coisas que está te atormentando, porque o medo entrou e ele produziu tormento no teu coração. Com medo do amanhã, com medo de morrer, por causa de uma enfermidade, de uma doença,
com medo de perder o filho, porque o filho está no caminho, tem amizades erradas, escolhas erradas, e o medo está atormentando você. Na verdade, o medo entrou, e o tormento foi produzido pelo medo. Você está atormentada. Tem gente aqui que não dorme. O diabo está trabalhando pesado, colocando medo no teu coração, medo de separação. Uma palavra que entrou: ah, vou me separar, não quero mais. E aí ficou aquele medo entrou por causa dessas palavras, de uma discussão, de uma situação, e aí produziu tormento, porque não é o que você quer. Mas talvez em um momento de briga, de discussão, de um diálogo mais aflorado, acabou com uma palavra, o medo entrando com medo, o medo trazendo tormento, e esse tormento está tirando a tua paz. No trabalho, o medo de sair lá daquele trabalho, de ser mandado embora, porque já naquele trabalho já não está sendo fácil para você, é uma tribulação, e você sabe que você tem compromissos, que você tem coisas para honrar, que você tem uma casa para manter, que tem filho para sustentar, que tem a sua vida para você levar, e esse medo está martelando ali. Tem gente que coloca a cabeça no travesseiro, e aí vem o pensamento, a lembrança, os problemas, aí o medo vem. Aí o medo começa a dormir, começa a produzir tormento, tirando o sono, tirando a tua paz, preocupações para você, e você entra em desespero, e você fica buscando uma saída. Inclusive, igreja, tem pessoas que infelizmente acabam fazendo besteira, porque ela está vivendo com o coração atormentado, depois que o medo entrou. Então você precisa colocar em evidência no teu coração, na tua vida, o amor. E quando vier isso, você fala: Deus, eu te amo, e eu sou capaz, eu abro mão de tudo, Senhor. Eu já tenho, sabe, me afastado de coisas por amor a Ti. Você tem que começar a repreender o medo e abrir a boca para falar: Deus, eu te amo. Que o amor do Senhor, pedir para Deus: Senhor, que o amor do Senhor habite no meu coração, na minha vida. Eu não quero que o medo tome conta. Eu não quero que o medo tome conta, porque se o medo tomar conta, igreja, o medo traz não só tormento, o medo, ele traz doença para a pessoa. O medo, ele traz em si um monte de coisa, inclusive pessoas que adoecem, pessoas que acabam entrando em depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, e acaba tirando a própria vida. Pessoas com medo do que vai ser amanhã, do que vai ser depois, com ansiedade, e aí, igreja, é só tormento na vida da pessoa. Coloca a mão assim na tua cabeça e diga assim: Senhor Jesus. Você que está em casa também, diga assim: tira todo medo, Senhor, toda preocupação, todo tormento, diga assim, do meu coração, da minha mente, em nome de Jesus. Amém. Sozinho talvez você não consegue, mas com Deus você consegue, igreja. Mas tem coisas que tem que partir da gente, a gente não pode dar lugar. A gente não pode dar lugar, porque um lugar, um espaço, é isso que o diabo quer. Aí a Bíblia diz assim, ó: ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tá vendo? Primeiro, princípio. Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é o quê? Não ouvi? Mentiroso. Ó, bispo, calma.
Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se eu falo que eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, como a Bíblia diz aqui, eu acabo sendo o quê? Não ouvi. Se você diz que ama a Deus, mas você odeia o irmão, você é mentiroso. Porque se você não amar nem o seu próximo, que você vê, bispo, mas tem gente que é difícil. O que é que a Bíblia ensina? A Bíblia diz assim, tem um versículo que fala assim, não estou lembrando agora, mas a Bíblia diz assim: suportai-vos uns aos... Por que é que você acha que a Bíblia fala isso? Deus já está ensinando. Porque tem gente que é difícil de suportar. É ou não é? Mas às vezes está do seu lado, às vezes até o parente, e às vezes não é na vida toda, mas é em momentos, situações. Às vezes é o marido, a esposa, é um momento, numa situação ali, aí acaba, mas passa, porque o amor fala o quê? Mais alto, aí que a Bíblia diz. Se você não ama nem a Deus, que você ama o seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus? Por isso que a Bíblia diz que a pessoa acaba sendo mentirosa. Está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo. Então a Bíblia nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas, mandamento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Você amar não significa que você tem que fazer a vontade da pessoa, não. Amar é ter empatia. Você sabe o que é empatia? Você se colocar no lugar do outro, isso é empatia. Você tem empatia? Pois se fosse eu passando por isso, como que ia? Às vezes você critica que o outro passou por uma situação e se comportou de um jeito, mas você não se colocou. Peraí, mas se fosse eu passando o que ele está passando, sim ou não? Se colocar no lugar do outro, igreja, é você ter empatia. Se tem empatia, você tem amor. Porque você amar é isso, é você se colocar no lugar do outro. E a Bíblia nos ensina a amar até os nossos inimigos. Mas como que eu vou amar os meus inimigos? Quem são os teus inimigos? Aquele que não quer ver o teu bem. Esse é teu inimigo. Peraí, quer ver o meu mal, não vou andar junto, mas eu amo ele. Eu amo. Eu quero que Deus trabalhe na vida dele. Eu quero que Deus converta ele. Eu quero que Deus transforme o coração dele. Porque eu sei que esse sentimento aí é maligno, é do diabo. Então Deus liberta, transforma, e a pessoa acaba sendo uma nova pessoa em Cristo Jesus. Quem está compreendendo aqui? Então, o amor, ele lança fora o medo. Você quer que o medo fique distante do teu coração? Quem quer? Então deixa o amor estar em evidência. Será que você tem que demonstrado e mostrado o amor a Deus? Não é só amor a Deus, não. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor às coisas de Deus. Amém? O amor, igreja, tem que estar, não ódio. O ódio é contrário ao amor. Eu não posso só amar de palavras, eu tenho que amar com atitude. Deus amou, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou seja, tem o porquê que Ele deu o único Filho. Então Deus amou, e Ele continua amando. Continua amando. Com toda a situação, com toda a luta, com toda a guerra, com toda a batalha. Eu sei que antigamente era mais difícil, né? Hoje as crianças, os jovens, os adolescentes, a coisa está mais maleável, né? Mas ainda assim existem outras coisas que o diabo já trabalha, outras coisas.
Mas quantos aqui, que quando eram crianças, né? Tinha ali 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14. Não já apanhou, não já levou uma coça daquela que bandido toma, daquela que... É ou não é? Do pai, de mãe. Eu lembro que a minha mãe já falou. A minha mãe falou assim, eu já levei uma porrada, alguma coisa que eu não fui, e aí a mãe deu uma porrada que o sangue desceu na hora. Ela falou que tinha uns... Não lembro quantos anos tinha. É que naquela época o negócio era mais, é ou não é? Escreveu, não leu? Hã? É, a palmatória, né? Mas você deixou de amar o seu pai e sua mãe? O amor. Você não carregou ódio. Talvez numa pouca porcentagem algumas pessoas acabam levando um ressentimento ali, mas com o tempo acaba perdoando, deixando, mas não deixa de amar. É ou não é? Mas o diabo trabalha para isso, para que haja ódio, para que haja separação, para que haja desunião, para que o medo tome conta do coração. Você não precisa ter medo de Deus, você só precisa amar quem? A Deus. Amar a Deus. Deixar o amor, não só amor a Deus, mas o amor ao próximo, o amor à sua família. Eu sei que tem gente aqui que, de algumas pessoas, de alguns parentes, você, só a misericórdia de Deus, não é o que você queria, mas a atitude deles acaba querendo de você que você queira distância. Mas você ama eles, ou você deve amar eles, orar por eles, para Deus transformar o coração deles, porque é o diabo que muda, igreja. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e o quê? Aí o diabo vem para trabalhar e deixar o ser humano à imagem e semelhança dele. O diabo vem para trazer o contrário. E nós aprendemos aqui que o amor de Deus, nós precisamos nos aperfeiçoar. A Bíblia diz aqui, ó, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar. Quando o contexto é amar. Sabe o que é aperfeiçoar? Melhorar. Diga assim, eu vou me aperfeiçoar, Senhor. É melhorar. Talvez você carregou alguma coisa ali, poxa, eu não estava agindo assim, bispo. Eu tinha ódio mesmo, raiva. Então você vai se aperfeiçoar, você vai melhorar. Você vai dar mais um passo nesse sentido de amar. Diga glória a Deus. Alguém que te fez alguma coisa, se eu for perguntar aqui, meu Deus do céu, o que vai ter de gente de levantar a mão? De alguém que já te fez alguma coisa na vida? Mas você vai esquecer disso. E se você entrou aqui carregando isso ainda no teu coração, nesse momento da oração você vai fazer uma coisa, aonde você vai conseguir se aperfeiçoar. Sabe o que é? Você vai orar por essa pessoa também. Glória a Deus. Você vai pedir. Peça. Não importa quem foi. Porque é difícil, viu? Às vezes a pessoa já morreu, a pessoa que fez algo, e a pessoa está em vida aqui, não perdoou ainda. Diga, está amarrado. Aí não tem como, sei lá, pedir perdão, né? Nem orar por a pessoa. Não ora por quem está morto. E aí, bispo, como que vou fazer? Pedir a Deus, Senhor, eu não quero carregar isso no meu coração. Tira. Hoje eu deixo tudo aqui. Tudo. Todo esse sentimento, toda essa mágoa. Porque eu vou me colocar no seu lugar agora. Vamos falar. A empatia é se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Isso é amor, traduzindo. Vamos lá.
Eu vou me colocar no teu lugar agora e vamos. Imagina se eu passasse tudo o que você passou. Imagina se eu ouvisse o que você ouviu, que machucou, que feriu você por dentro, hein? Realmente não seria fácil. É ou não é? Imagina, colocando no teu lugar, levasse uma rasteira, uma punhalada pelas costas, como você levou, e talvez você perdeu tudo na vida, perdeu muitas coisas, você teve que se reconstruir. Realmente não seria fácil. Igreja, mas também não foi fácil para Jesus, pois aquele que ele pregava, levava a palavra, curava, fazia tanta coisa, aqueles que o apedrejaram, que o lançaram numa cruz, estava ele, Barrabás, e ainda escolheram quem? Barrabás. Imagina aquele quem você ajudou te crucificar. Aí a gente também tem que ter empatia e se colocar no lugar de Jesus também. É ou não é? Poxa, ele deu a vida dele, deu a vida por mim. Se você está de pé hoje, olha aqui, se você está aqui hoje, é porque Deus te amou primeiro. Vira para quem está perto da pessoa, vira para quem está perto de você e fala assim: ó, ei, Deus te amou primeiro. Glória a Deus. Mas o que você é capaz hoje aqui de você abrir mão? Eu sei que tem gente que está vivendo uma vida que você tem aberto mão de coisas todo dia uma batalha, uma luta. Mas o que é que você é hoje? Hoje, aqui, você pode dizer assim: hoje eu tiro isso da minha vida. Hoje eu abro mão disso na minha vida, porque eu amo a Deus. O que é que você é capaz? O que é que você pode? Qual a atitude que você consegue tomar hoje aqui? Mas bispo, vai doer. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem que viver nesse mundo e não deixar que o mundo viva em nós. Esse mundo, todo mundo vai viver. O que é crente, o que é espírito, o que é católico, o que é evangélico, o que não é, tem religião, todo mundo vai viver junto. A gente não pode deixar que o mundo e as coisas do mundo, o pecado, o ódio, a mágoa, tudo isso viva em nós. Não podemos deixar. O que tem que viver dentro de nós é o que, igreja? O que é que tem que viver dentro de nós? O amor. O amor. Abra mão. Se você tinha atitudes na sua vida, sai desse culto, atitudes que desagradavam a Deus, lugares, palavras, coisas que você estava guardando no coração, tira tudo isso da tua vida. Quem está compreendendo aqui? Se você falava coisas contrárias para outra pessoa, que você vai falar para o filho, para o marido, para o parente, para outra pessoa, que você vai falar: eu te amo, Jesus também te ama. Diga glória a Deus. Fala quem está perto de você, diga assim: Jesus te ama e eu também te amo. Ah, mas daí é muito fácil falar para quem está aqui agora. Difícil é falar para quem você fala outras coisas, que você fala o contrário, ou que você não fala nada e você tem um ressentimento no coração. Aí eu quero ver. Mas você vai falar. Tem um parente, tem um irmão lá em outra cidade, bispo, a gente não se fala, é irmão de sangue. Manda uma mensagem para ele ainda hoje. Você que está aí também, manda uma mensagem.
Glória a Deus. E fala com Deus: Senhor, eu não carrego mais isso na minha vida. Porque quem fica doente é você, quem fica mal é você, e você não vive. Você não vive. Que a pior coisa é você carregar um peso, coisa de ruim no coração, igreja. Já o amor não, o amor é leve, o amor é bom. Quem entendeu e recebeu essa palavra no coração?